Shalom, shalom, pessoal. Eu me chamo Shelly Baturiel, do canal Ticum da Alma. E quero dizer para vocês que lá no meu canal, Ticum da Alma, vou estar postando um estudo sobre Tzedakah. E no Facebook e no Instagram eu postei um breve resumo sobre Tzedakah na visão dos rabínicos, cabalistas e também na visão dos sábios, né? Que traz pra gente um segredo que conta, segundo Provérbios, segundo a palavra de Provérbios, que se diz assim, lá no capítulo 10, no verso 2, que diz assim, ó: tesouros da impiedade de nada se aproveita, mas a justiça livra da morte. Então, esse versículo de Provérbios 10, 2, ele traz pra gente essa base espiritual, e eu explico lá no Facebook segundo a visão dos sábios, que a palavra, na visão oculta agora, de Tzedakah, significa caridade. É algo que eu faço para o meu próximo. Espírito de receber para doar. Recepção e doação. Então, segundo os sábios, eles dizem que todos os judeus, as pessoas, seria bom ter uma caixinha de tzedakah. Ou seja, onde eu coloco, deposito o meu dinheiro, o meu sangue, para fazer essa doação de caridade. Tzedakah simboliza bem simploriamente caridade, né? Mas é um nível muito mais elevado o sentido dessa palavra, tá bom? E a gente vai ver no canal Ticum da Alma esse estudo na íntegra, dentro dos mistérios ocultos, dentro da Kabbalah, dentro do mistério de Sod, na visão rabínica, tá bom? E o seu significado. Então eu tirei a base em Provérbios 10, 12 e faço uma breve abordagem lá no Face e no Instagram. Sugiro que você dê uma olhada também, que vai falar sobre essa cultura, né, judaica. E traz também pra gente que dinheiro se chama dami. E dami é o mesmo nome que se dá para sangue. Então, quando eu faço uma doação, isso significa que eu estou doando parte da minha vida para aquela pessoa, o meu sangue. Mas quando parte de mim, quando eu gasto, quando eu faço essa caridade, ou seja, essa doação, tá bom? Então, é basicamente isso. E aqui, dentro do estudo que eu trago pra gente hoje, de Tzedakah, vou trazer pra gente na visão mística e cabalística e também a gematria, pra gente entender o que significa de Tzedakah. Eu tinha feito aqui, mas fica o contrário, então eu tive que fazer aqui atrás, né, pra gente ver na letras hebraicas o que significa. Então aqui seria um tzadik, né, aqui um dalet, aqui um kaf e aqui um re, tá? Então, de Tzedakah. A gematria, na soma, para alguns cabalistas, eles relacionam, né, essa gematria, e na soma vai dar 199, que é a mesma coisa que a aproximação do atributo da misericórdia manifesta no mundo humano, tá? Aí tem agora o 1, para dar 200. O 1 é oculto aí, pessoal, esse 1. Seria 200, né? Mas o 1 aí é oculto, aponta para a unidade divina por trás desse ato. Olha que interessante. Então, 199 mais esse 1 seria a unidade divina por trás desse ato de tzedakah, de doação. E Sod, pessoal, o mistério é oculto de Sod. A revelação já fala, né? A própria palavra diz segredo. Aí eu fiz também o contrário aqui, pra gente ver. Ó, fiz aqui maiorzinho, tá vendo? Que é um Samer, consegue ver? Um Samer, um Vav e um Dalet. Eu vou comprar um quadrinho pra gente depois, pra ficar melhor, né? Que a gematria, o valor numérico seria 70, tá?
Então, o segredo da tzedakah. O doador, né, o receptor e Deus são um fluxo, pessoal. Então, o doador e o receptor se torna um fluxo. O versículo lá em Provérbios 10:2, como eu já disse, que tesouro da impiedade de nada se aproveita, né? Aproveita, mas a justiça livra da morte, tá bom? Aí a gente vai ver dentro do estudo que na tradição judaica, especialmente no livro do Sono, no Mistério Oculto, esse verso frequentemente está relacionado a tzedakah. Não é apenas caridade, é aquilo que eu falei, vai muito mais além que caridade, tá? A palavra só é simplória, mas o contexto por trás, o místico e o oculto, vai muito além do que a gente imagina no literal. Mas como um princípio, vai ser mais como um princípio cósmico, tá? Da retificação espiritual. No sentido simples, pesat, no nível literal, as riquezas obtidas pela injustiça não têm valor duradouro. A justiça da tzedakah salva da morte, como já falamos, né? Salva da morte. Mas no nível de Sod, morte, não é somente física. Seria uma separação da luz divina. O endurecimento. Só um minutinho. O endurecimento. Peraí. Então, como eu estava dizendo, no nível de Sod, morte não é somente ela física, tá? Então tem uma separação da luz divina, um endurecimento da alma, uma ruptura no fluxo espiritual, tá? No shefa. A palavra tzedakah, a raiz, tá? Significa justiça, retidão, equilíbrio. Tô falando, tá bom? Equilíbrio no pensamento místico. Dar tzedakah, ela restaura a harmonia entre os mundos espirituais. O ato abre canais de abundância, corrige o dinim, juízos severos. Dinim. A Cabala também ensina que a mão do pobre torna-se um portal de reparação espiritual para quem dá. Então, quando eu faço esse ato de dar, é como se aquela pessoa necessitada fosse um portal que eu, ao fazer esse ato, estou ultrapassando, né, esse portal. Olha que interessante, pessoal. Para quem acredita, né, e quem quer praticar, e quem quer fazer essa mitzvah, está nessa visão, tá bom? Então, tudo é possível que crê, não é isso? A relação com Provérbios ali, no nível de Sod, o verso contrapõe. Como assim? Tesouros da impiedade versus tzedakah. No nível de Sod, riqueza egoísta, prende energias nas clipotes. Se eu não faço esse ato, é como se eu estivesse prendendo essas energias. Seria um ato egoísta. Quando eu tenho, posso fazer e não faço, é um ato egoísta, né? É um ato só de recepção. A pessoa quer receber, nunca quer receber para doar. Não quer fazer isso. Então, essa tzedakah, ela nos liberta. É como se fosse umas centelhas divinas aproximadas da matéria, né? Aprisionadas dentro dessa matéria. Então, quando eu faço isso, é como se eu estivesse liberando algo. Assim, a justiça, né? A justiça livra da morte. Então, esse versículo que fala que a justiça livra da morte, significa a alma, ela é reconectada ao fluxo da vida. Olha, o decreto espiritual é mitigado a um tikkun, uma retificação que eu estou fazendo. Olha que interessante. Então, quando eu coloco isso em prática, quando eu pratico esse ato, então eu estou tendo essa
esse apanhado de... Eu abro um portal para essa centelhazinha vir sobre a minha vida. Estou aproveitando esse momento, não é nem egoísmo, mas é aproveitando esse ato para estar também conectado e liberando algo no nível mais elevado para gente espiritual. Tudo vem através das nossas intenções, tá bom? Então, na estrutura da árvore da vida, a Tzedakah e a Sefirotes agora vai falar o seguinte, que Hesed, na linguagem, nos mundos de Hesed, misericórdia. A Tzedakah, ela representa a compaixão, a expansão, acho que o fluxo divino, se eu não me engano. E já em Gevurah, juízo, né? Juízo, um ato suaviza severidades. Ou seja, um ato que suaviza severidades. É um ato que não é severo, tá? Suaviza. Então, e Malhut? O que nós podemos falar sobre Malhut? Bom, o Malhut, a visão é o necessitado. Ele representa frequentemente, né, Malhut, que é receptividade, essas palavras tão difíceis, receptividade, mundo físico, a Shekhinah em exílio. Quando alguém dá, une Hesed e Malhut. Olha bem que interessante. Quando alguém faz esse ato, ele reúne os dois mundos, Hesed e Malhut. Produz um Yehud, a união espiritual, ou seja, o segredo da morte. Já Nisod também traz morte, pode simbolizar desconexão espiritual, ausência da presença divina, domínio das clipotes, consciência fechada, cerrada, fechada. Então, a Tzedakah, ela reabre esse fluxo. Ela traz vida à alma, atrai o Ra-Shamim, eu acho que é assim que pronuncia, misericórdia. Se estiver errado, pessoal, vocês me corrigem lá embaixo, tá? Pode deixar nos comentários. Eu já falei sobre a gematria, né? Sobre o número, sobre o que ela representa. Já na interpretação racídica, traz pra gente, na tradição racídica, a Tzedakah não é apenas dinheiro. Eles colocam. É a transmissão de vida, né? Essa transmissão que eu faço de um para o outro. Ou seja, você entrega e aí tem o tempo, a atenção, o sustento e a dignidade. Então, são tópicos importantes para a gente estar falando aqui dentro da visão racídica. Por isso, o verso afirma que ela salva da morte. A Tzedakah, o ato de doar, salva da morte. Eles estão decodificando o versículo, tá? De Provérbios 10, 2. Salva da morte. Por quê? Restaura a imagem divina no outro, em mim mesmo. Olha que interessante. Já na relação de Sod, a própria palavra, né, segredo, que tem a gematria de 70 que eu já falei, traz o doador, o receptor e Deus são um fluxo, externamente. Parece apenas uma ajuda material, né? Intermitente, mas não é bem isso. Ocorre uma unificação espiritual entre os mundos superiores e inferiores. Olha que profunda de Tzedakah, pessoal. Não é um simples ato de caridade, de doar, eu vou pegar esse dinheiro aqui e vou doar. Não. Quando você faz com intenção, com emuná, com fé, tá? E com kavaná, com intenção, isso te traz todas essas propriedades dentro do ato da Tzedakah. Tem muito mais coisa por trás desse ato, pessoal. Não é só um ato de doar e caridade, como eu já disse. É muito mais profundo e místico, tá bom? A riqueza também, sem retidão, fortalece a separação espiritual. A Tzedakah, ela restaura o fluxo divino na vida do indivíduo. O ato de dar quebra também, né? Os julgamentos severos. A alma, ela é preservada da morte espiritual. O dinheiro se torna um instrumento de tikkun. Olha só, eu consigo fazer a minha correção através desse ato de doar. Viu como que tá tudo interligado e é muito mais profundo do que a gente fala? Então, a fórmula cabalística agora resumida, para a gente entender um todo, vai ser assim: a matéria egoísta, as clipotes, morte espiritual, tá? Um resuminho, a Tzedakah forma um tikkun,
fluxo divino, vida. Se quiser também, né, a gente pode se aprofundar um pouco mais na interpretação do Zohar, tá? A gente pode trazer a relação entre Tzedakah e a Shekhinah, tá? Os níveis secretos da palavra Tzedakah, que eu já disse, né, que é um Tzadik, um Dalet, um Kof e um Re, tá bom? Os ensinamentos do Arizal, né, sobre a caridade, tem a ligação em Provérbios também, 10:2, que eu já falei. Tikkun Olam, paralelos entre Sod, Remes, Drash e Pesach. Nesse verso a gente vai poder trabalhar um pouco mais essa questão da Tzedakah. E vai ser assunto para o próximo vídeo, porque senão vai ficar muito extenso, tá? Espero que vocês tenham entendido o que significa Tzedakah. É muito mais que um ato de caridade, vai além, pessoal, vai além. Quando eu dou, eu estou doando parte do meu sangue, da minha vida para o meu próximo. Então, por isso é importante você estar dentro da cultura judaica, aprendendo os conceitos místicos e cabalísticos, para que a gente possa também exercer na nossa vida algo muito profundo, muito mais só que simples doação. Por exemplo, vou doar para os pobres, vou fazer uma caridade. Não é só isso. Quando você faz com intenção, com kavaná, faz com emuná, para que tudo venha dar certo na sua vida e que você venha alcançar as bênçãos que estão contidas aí, tá bom? Nesse versículo. E eu deixo esse estudo pra gente e trago uma outra parte mais pra frente sobre esse complemento desse estudo. Shalom, shalom. Deixe os comentários logo abaixo, compartilhe, tá? Comente, mande para o seu amigo mais próximo que precisa ouvir uma palavra como essa, aprender um pouco mais sobre doação e recepção, espírito de doar para receber, de receber para doar e vice-versa. E assim a gente vai vivendo e aprendendo cada dia mais a construir e fazer a correção da nossa alma, fazendo nosso tikkun diário. E eu te convido a estar cada dia mais participando do nosso canal e trazendo mais pessoas, convidando mais pessoas, compartilhando aí nos grupos, tá? Deixando seu like, seu joinha. É importante para o canal crescer. Eu me chamo Shelly Batiliel e eu espero você no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre os 4 níveis da Torá, ainda dentro do assunto da Torá, tá bom? Shalom, shalom, espero todos vocês lá.